Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa Voz do Trabalhador. E eu te conto agora quais são os destaques desta semana. Primeiro Café com Elas é sucesso entre diversos segmentos da sociedade. Campanha Salarial 2026. Pautas seguem para os patronais. Com guerra no Irã, Brasil pode sofrer com alta na inflação e nos juros. Eu recebo agora o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia, boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma semana, se finda o mês de março, vamos iniciar abril. Que Deus nos abençoe essa semana, que seja uma semana produtiva. Hoje é segunda-feira, 30 de março de 2026 e o programa Voz do Trabalhador já está no ar. E a gente abre o programa de hoje falando do evento, o Café com Elas. A primeira edição foi um sucesso. Esse evento realizado pelo Sindicato da Alimentação no último dia 26 de março e contou aí com a participação maciça das trabalhadoras da categoria, além de mulheres de diferentes segmentos da sociedade, como sorotimistas, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Guarda Civil Municipal, Ordem dos Advogados do Brasil e representantes da FITIM Interior e também dos sindicatos de Jaboticabal, Santos e Araçatuba prestigiaram o primeiro Café com Elas. As palestras ficaram por conta da psicóloga Késia Veitas, do Padre Albino Saúde, e das policiais militares, Cabo Renata Fiório e a Cabo Rafaela Balduino. Seguindo um formato de orientação através de bate-papo, as palestrantes interagiram com o público, que fez perguntas, contou relatos e mostrou pontos de vistas diferentes sobre a violência contra a mulher, que foi o tema central do debate. A psicóloga Késia falou sobre as formas de violência e os sinais de que o cuidado e ciúmes extremo podem indicar relação de posse e relacionamento tóxico. Já as policiais militares falaram sobre os atendimentos através da cabine Lilás, o aplicativo SP Mulher Segura, que inclusive possui um botão de pânico para vítimas com medidas protetivas, e explanaram sobre a quantidade de ocorrências registradas em Catanduva. Todos os dias são registrados casos de violência. E aos finais de semana e feriados prolongados, esse número aumenta. Vamos acompanhar agora algumas imagens do evento? Marcelo, o sindicato alcançou seu objetivo com esse evento? Lívia, sem dúvida, nós alcançamos nossos objetivos e diria mais, superamos até a nossa expectativa, tá? O Café com Elas foi um espaço muito importante ali, um evento que deu espaço para escuta, acolhimento, principalmente conscientizar as pessoas da importância desse tema que nós temos que ser discutido em profundamente. Ver mulheres ali participando, perguntando, compartilhando experiência, isso mostra de uma necessidade de grande diálogo. Então, é mais importante aqui que o papel do sindicato, neste momento, é trazer esse tema, para tirar esse tema do silêncio, Liga. Tem muitas mulheres ainda apreensivas. Lá nós tivemos no final testemunho
de casos que viviam há 12 anos em uma situação de violência doméstica e foi libertada por isso. Então é fundamental a dizer que a violência contra a mulher precisa justamente ali quebrar esse silêncio, pois o medo, a falta de orientação muitas vezes deixa as pessoas caladas, em silêncio e com medo. Após as palestras, Marcelo, você foi bem enfático em dizer que é imprescindível que a sociedade se una para ações mais concretas para combater a violência contra a mulher. Como que você, através do sindicato, pretende movimentar isso? Isso mesmo, Lívia. Nós não podemos parar com simplesmente um evento que nós fizemos e foi, eu digo de passagem, um evento muito assim caloroso, aceitável ali pelo público que estava lá conosco, tá? Vamos ampliar esse movimento, Lívia, em 4 frentes aqui que eu trago para a população nos ajudar. Nós temos que ter informação contínua em rádio, em redes sociais, em assembleia, dentro das fábricas. Esse é o ponto que o sindicato vai fazer. Precisamos também ter parcerias institucionais com a Polícia Militar, OAB, Conselho da Mulher, Secretaria da Saúde, Assistência Social, Secretaria da Educação e Conselho Tutelar. Precisamos se unificar, que todo mundo tem uma bandeira única, é a defesa contra a violência às mulheres. Então precisamos fazer isso. Além disso, uma ação concreta nos acordos e convenções coletivas, garantindo proteção real às trabalhadoras. E por último, chamo a atenção aqui do poder público, e aqui eu chamo a atenção do judiciário. No próximo evento que nós vamos fazer, nós queremos trazer juízas, promotores, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público também, para vir sentar para a mesa, para a gente discutir, debater as ações concretas a ser feitas. Não adianta ficar somente em palavras, mas a gente tem que ter ação. Qual é a ação? É colocar no papel, ter regras e ter assim acompanhamento de toda a sociedade. Marcelo, você sabia desse atendimento tão intimista, acolhedor da Polícia Militar? Porque elas nos relataram lá que a preocupação vai desde o atendimento da ocorrência até o pós-registro, Como uma ligação, um oferecimento de visita para auxílio. Você sabia disso? Lívia, eu confesso para todos que eu não conhecia todo esse sistema, toda essa proteção, essa informação que a Polícia Militar tinha, tá? Então, eu vejo aqui que a gente temos muito ainda a mostrar à população, que há ainda a Polícia Militar tem vários programas aí que ajudam todas as mulheres aí de acolhimento que precisam de atendimento. Isso é algo que marcou muito para mim, tá? Só dizer que hoje a Polícia Militar não atua somente para registro de ocorrência, é algo muito assim, que liga, acompanha, orienta, visita, acolhe. Então isso é um trabalho fundamental, principalmente no momento que está acontecendo no nosso país. Porque muitas mulheres não denunciam com medo, com insegurança e por não saber o que vai acontecer depois. Fica a questão, vou denunciar e depois? Essa é a insegurança que as mulheres sempre têm. E quando existe um atendimento humanizado, isso dá coragem para as mulheres denunciar. As mulheres não podem pegar um caso do policial, como nós relatamos lá, que agrediu a sua própria parceira, e achar que todos os policiais são iguais. Não. Então as mulheres precisam ter coragem aí, principalmente se dedicar aí, buscar não somente o policial masculino, mas a feminina, para trocar ideia, conversa. Uma conversa pode ser até informal, eu estou passando por um momento, o que eu faço? Vai procurar pessoalmente se você não tem essa dificuldade. Então isso é muito bom para despertar nas mulheres aí que vivem em violência doméstica. E aí com os relatos que foram dados lá, eu vejo que ainda falta muito conhecimento por parte das próprias mulheres, como sobre esse atendimento especializado da Polícia Militar, a OAB que oferece atendimento jurídico gratuito aí para orientação, o Conselho dos Direitos da Mulher. Você concorda que ainda falta muita informação, principalmente para as mulheres? Exatamente, Lívia, falta muita informação. Esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Falta de conhecimento, de informação. Muitas mulheres sofrem em silêncio porque não sabem que tipo de apoio vai ter. Então, quando que existe esse atendimento aqui especializado da PM, tem o suporte jurídico da OAB, acompanhamento de psicólogo, medidas protetivas capazes ali de colocar
botão de pânico, tantas outras situações, e não é só para a pessoa, para familiares também, para a criança. Sim. Que a gente aprendeu lá com os policiais. Isso é muito importante. E isso é o papel do sindicato, é fundamental, dentro das fábricas, nos bairros, na comunidade, informar, trazer essa informação, que informação salva vidas. E a gente pretende, Lívia, na próxima evento fazer um fórum com o público geral para mais de 400 pessoas, a gente debater, trazer juízes, promotora, para a gente entender e trazer a população, porque a população, a sociedade precisa estar junto, e não é só as mulheres, os homens também precisam. Essa luta aí não é só das mulheres, é nossa, dos homens também. E falando dos homens, tinha bastante participação masculina lá, né, no evento. Como é que os homens também podem ajudar nessa luta, Marcelo? Os homens, Lívia, também têm um papel fundamental nessa luta. A luta não é só das mulheres, sim, é de todos nós. O homem precisa respeitar, ter uma posição sobre essa violência, não se omitir, denunciar quando souber qualquer caso, porque a denúncia ela não precisa ser somente da mulher, a que está sendo agredida, não. Quem alguém ouvir, souber, pode fazer essa denúncia também, porque muitas vezes as violências acontecem diante do silêncio, de quem vê e não faz nada. Então nós homens, nós precisamos aí dizer não à violência e vamos ajudar as mulheres. Ser homem não é impor, é proteger, é respeitar e ter responsabilidade. Então, às vezes as pessoas falam, Lívia, não, mas eu não tenho filha, não. A questão não é que você não tem filha. Porque o homem, se você não tem uma filha, você tem uma irmã, você tem uma sobrinha, você pode ter uma neta, você pode ter amigas que ela pode estar vivendo um momento de violência. E o que você não quer para você não quer para o próximo. Então, se o próximo está vivendo situação de violência, vamos junto, compartilhar, comprar essa ideia e dizer que a mulher tem que estar livre, com liberdade, sem medo e sem ser silenciada. E é bom ressaltar que o Sindicato da Alimentação de Catanduva vem fazendo um trabalho de proteção às vítimas de violência. Além da conscientização aqui no programa, mas nas entrevistas também em rádio, assembleia, reuniões e negociações. Você sabia que convenções e acordos do sindicato já possuem uma cláusula que garante de 3 a 5 dias de afastamento, sem perdas econômicas, para mulheres vítimas de violência mediante apresentação de boletim de ocorrência? É isso mesmo, o sindicato já tem colocado isso nos seus acordos para dar aí mais uma segurança para a mulher poder resolver sua vida sem se preocupar que ela vai estar faltando do trabalho, vai ser descontado. Então ela tem essa garantia. Apresentando o boletim de ocorrência, ela pode ficar até 5 dias afastadas. O que mais vocês pretendem fazer nesse sentido, Marcelo? Pensando que as negociações estão chegando, né? Para que as mulheres tenham mais garantias previstas em lei, já que o acordo tem força de lei. Nós queremos avançar bastante, Lívia, nessas pautas aí, tá? Queremos ampliar a proteção nos acordos coletivos de trabalho, criar canais aí direto que os trabalhadores, as trabalhadoras possam falar, denunciar o sindicato, também qualquer situação nesse sentido, promover mais eventos trazendo essas informações, levar orientações para dentro das empresas, fortalecer as parcerias com as instituições de proteção. O nosso objetivo é claro, nenhuma mulher da nossa base pode se sentir sozinha. E é importante também garantir punições ao agressor, né, Marcelo? Exatamente, né? A gente não adianta a gente só falar e ter que colocar como um tema fundamental que o agressor ele precisa entender. Se ele fizer qualquer situação contra a mulher, haverá consequência, haverá punição, a sociedade não vai aceitar esse tipo de comportamento. Então, porque esse problema que não apareça mais de agressão. Nós queremos trazer isso, porque senão a mentalidade fala, não, se minha mãe apanhou, eu também vou apanhar também. Vira uma coisa cultural e não é cultural. Nós não podemos aceitar essa situação e nós queremos mudar essa história. Bom, agora a gente vai fazer um breve intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região.
Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa A Voz do Trabalhador está de volta. Abril está chegando. E com ele, a proximidade das negociações salariais do primeiro semestre. O próximo passo é a entrega das pautas, Marcelo? Exatamente, Lívia. O próximo passo é a entrega das pautas. Nós estamos aqui finalizando a construção dela. Por quê? Porque nós estamos levando as portas das empresas para a aprovação da pauta, tá? Então, é com muita responsabilidade, ouvindo a base, analisando o cenário econômico e avaliando as necessidades reais dos trabalhadores. O próximo passo aqui é entregar oficialmente essas pautas aos sindicatos patronais e ao RH também das empresas onde vamos fazer os acordos coletivos de trabalho. E aqui é importante destacar, a pauta não nasce do sindicato, a pauta ela nasce do trabalhador, das suas necessidades. E a voz da categoria organizada transforma as propostas aí nas negociações e cláusulas sociais e cláusula econômica também. Então, por isso que é importante a participação de todos. Como a gente já vem falando desse assunto de campanha salarial, alguns programas, chegou uma dúvida de um trabalhador. Se a prioridade são as convenções, né, quer dizer, que a entrega das pautas e negociações locais só vão começar depois? Essa é a dúvida, Lívia, de muitas pessoas e é uma dúvida assim, muito importante que eu vou fazer alguns esclarecimentos aqui. A prioridade de fato é as convenções coletivas de trabalho, porque elas garantem os direitos gerais da categoria, tá? Mas isso não significa que as negociações locais, os acordos coletivos vão ficar parados, não. As reuniões vão acontecer como já está acontecendo, tá? Com as empresas. O que acontece agora? Acontece que é uma estratégia nossa de organização. Primeiro vamos buscar garantir o piso, reajuste e direito básico na convenção coletiva de trabalho. Depois nós vamos avançar nas negociações específicas por empresa, onde muitas vezes conseguimos mais conquista, com aumento real maior, ticket de alimentação, toda essa situação que é muito importante para o trabalhador. Ou seja, nós não estamos fazendo exclusão dos acordos, mas sim nós vamos dar prioridade, mas quando chega uma proposta que é muito boa, nós vamos levar para apreciar nas portas das empresas. Essa é uma estratégia nossa. Então, a convenção ela garante o mínimo para todos. A negociação local garante avanço das maiores das cláusulas, aí, tanto sociais como econômicas. Então vai acontecer em paralelo, as pessoas não precisam ficar preocupadas. Exatamente. Tem agenda essa semana, Marcelo? Sim, temos agenda sim. Vamos até falar da semana passada, das articulações que nós fizemos. Então nós fizemos reuniões internas para fechamento das pautas, alinhamento com a federação, organizamos o calendário de negociação, iniciamos os contatos com os patronais. Estamos num momento de muita responsabilidade por cada detalhe da pauta, porque isso vai impactar diretamente a vida dos trabalhadores. Então, na semana passada, Lívia, nós tivemos assembleia no dia 24 na Citrojuice, no dia 26 na Citrosuco e no dia 27 na Coagrosol, tá? Para essa semana, nós fizemos hoje, dia 30, na Frucamp, a assembleia, no dia 31, amanhã, nos horários das 7 às 15, na Esteladora, às 10h45, na Chavante, e dia 1º de abril na usina Santa Isabel. E aqui na nossa publicação nós colocamos no dia 12, Lívia, no dia 2 de abril, na usina Estiva. Nós também vamos fazer uma troca aí, por quê? Porque talvez nós vamos estar indo no dia 2, na quinta-feira, na usina São Domingos. Até para ter conhecimento aqui da população, no dia 13, que era marcada a assembleia na usina São Domingos, eu vou estar indo para Brasília, que vou estar sendo recebido lá, o ministro do Trabalho, o Marinho, vai me receber lá. Então nós vamos tratar de alguns assuntos sobre a federação, sobre o sindicato, vamos trazer também o assunto da fim da escala 6x1, também a redução da jornada para 40 horas, sem redução de salário, mas também vamos falar da NR1. Então, devido a isso, pode ter alteração aí na nossa agenda da semana. Tá certo, então. Vão acompanhando aí o site, as redes sociais, que vai estar tudo sendo divulgado lá.
Marcelo falou sobre a NR1. A atualização da norma regulamentadora número 1 está reposicionando o papel do RH dentro das empresas, ao transformar a gestão de riscos psicossociais em uma pauta central de negócio. Foi feito um estudo e os dados mostram que o impacto desses riscos vai muito além da saúde. Afeta diretamente a produtividade, a retenção e os resultados das organizações. Um dos principais alertas do estudo está no impacto financeiro indireto. Entre 70% e 90% dos custos relacionados a riscos psicossociais não aparecem nas despesas médicas, mas sim em perdas operacionais. Esse dado reforça uma mudança importante na atuação do RH. O cuidado com a saúde mental deixa de ser apenas uma pauta de bem-estar e passa a ser uma variável crítica de performance. A atualização da NR1 amplia o escopo de responsabilidade das empresas, incluindo fatores como estresse, sobrecarga e esgotamento profissional na gestão de riscos. Para as lideranças de RH, isso representa uma mudança estrutural. Não se trata mais apenas de cumprir exigências legais, mas de integrar a gestão de recursos humanos à estratégia do negócio. Os números reforçam a urgência do tema. Benefícios concedidos por transtornos mentais saltaram de pouco mais de 200 mil em 2021 para mais de 540 mil em 2025. Dentro das empresas, os índices de risco psicossocial são elevados em todas as partes. Pequenas, médias e grandes organizações apresentam níveis semelhantes, indicando que o problema é sistêmico. Setores como tecnologia, educação e varejo aparecem com alta incidência de risco, com até 70% dos colaboradores sinalizando algum nível de alerta. O relatório também destaca a distribuição do burnout entre setores. Varejo, educação e marketing lideram os índices, seguidos por áreas como hotelaria e setor público. Além disso, o assédio segue como fator crítico e subnotificado. Embora 35% das mulheres relatem já ter sofrido assédio sexual, apenas 10% utilizaram os canais formais de denúncia. O medo de retaliação, a exposição e a descrença nos canais internos aparecem como principais barreiras, evidenciando falhas estruturais na gestão desse tema. Como mudar essa realidade, Marcelo? Primeiro, Olivia, é preciso reconhecer uma coisa. Isso não é um problema individual, é um problema estrutural que está acontecendo com essas informações que você está nos trazendo aí. Então não adianta tratar burnout, assédio, estresse, o adoecimento como se fosse fraqueza do trabalhador, que não é. Isso, as empresas precisam reconhecer isso. O problema está da forma do trabalho que está sendo organizado. Para mudar essa realidade, precisamos aqui de 3 pilares importantes. Responsabilidade real das empresas. Não basta fazer discurso bonito, colocar lá que a empresa é amiga do trabalhador, fazer algumas missões, visões, que na prática isso não está colocando em prática. Isso não adianta. As empresas precisam mapear os riscos psicossociais, controlar a jornada e sobrecarga dos trabalhadores, combater o assédio com firmeza, não fazer palestrinha, faz de conta, tá? Criar um ambiente seguro de trabalho, porque a saúde mental não é benefício, é obrigação das empresas. O segundo ponto é a segurança para o trabalhador falar. Hoje tem canais aí de denúncias ou de relatar problemas que não são confiáveis pelos trabalhadores. Então precisa de quê? De ter mais consciência e ter um canal direto para que o trabalhador não tenha medo de retaliação, não tenha medo de perder o emprego e a descrença nos canais que aí interno que muitas vezes não funciona. Se o trabalhador não confia no ambiente de trabalho, ele não vai denunciar e aí ele adoece, tá? E o terceiro ponto é a atuação forte do sindicato. O sindicato tem um papel central nesse assunto. Nós precisamos orientar, acolher, fiscalizar e pressionar
pressionar as empresas a fazer o que é certo para os trabalhadores. Porque muitas vezes o sindicato, que dá segurança para o trabalhador, se coloca uma posição, só que muitas vezes as empresas não atuam. Então, agora com a NR1, vai ser mais fácil para a gente estar atuando aí, tá? E aí, quando a gente falamos nisso, Lívia, o que acontece? Quando o trabalhador e a trabalhadora se sente acuado, com medo, isso o quê? Primeiro os sintomas que vêm diminui o quê? A produtividade dentro da empresa. Então, quando nós falamos de saúde mental, nós não estamos falando só de cuidado humano. Estamos falando de produtividade, de resultado e sustentabilidade também dos negócios. É uma mudança cultural que precisa ser feita dentro das empresas, né? E entender que o trabalhador, como disse aqui na pesquisa, eu vou até pegar esse trecho novamente, deixa eu pegar aqui, fala que não é contado como despesa médica, mas são perdas operacionais. Então, quer dizer, a empresa está preocupada com a questão dos lucros dela, da operação dela, e ela não entende que aquele trabalhador está doente. E a atualização da NR01, como que ela vai ser tratada nessas negociações? Como que elas devem ser levadas nessas negociações? Com certeza, Lívia, já está sendo tratado em várias reuniões que já aconteceram com algumas empresas. Nós estamos tratando esse assunto aí com um tema aí central sobre a NR1, tá? Que a NR1 não pode ficar somente no papel, ela precisa se colocar em prática dentro da empresa. E nós estamos levando isso para a mesa de negociação, tá? Com uma proposta concreta, inclusão de cláusulas sobre riscos psicossociais, criação de canais seguros para denúncias, tá? Acompanhamento de casos de afastamento para a saúde mental, não é só afastar o trabalhador, mas acompanhar, a assistência social tem que acompanhar sobre esse assunto. Garantir um ambiente livre de assédio, ações de prevenção dentro da empresa. Sabe por quê? Porque não dá mais para a gente ignorar esse número que foi apresentado aqui. Não dá mais. O aumento de afastamento sobre transtornos mentais dá sendo um alerta muito claro, como você já trouxe esses números aí que assusta até o RH. Inclusive, Lívia, nós temos aqui ferramenta chamada MEP, que faz todo o mapeamento de risco, tá? E eu deixo bem claro aqui que o sindicato não cobra nada, porque várias empresas estão cobrando 300, 400 por funcionário para fazer. E nós não cobramos nada porque nós queremos dialogar com o funcionário, nós queremos trazer para o trabalhador a segurança que o nosso trabalho vai apresentar não somente o mapa, mas como resolver cada passo a passo do problema, tá? Então é uma ferramenta que nós estamos aplicando aí, que está disponível para todos os trabalhadores e trabalhadoras, tá? E aqui eu chamo a atenção aqui às empresas, porque nós vamos solicitar o mapeamento de risco, o PGR. Caso não estiver claro e definido, terá consequência. Nós não vamos aceitar aqui que a saúde do trabalhador seja tratada como se fosse uma máquina, e que não é máquina. A gente tem que ter respeito à atenção dos trabalhadores. Porque o trabalhador ele não é uma máquina, o trabalhador não é um número, o trabalhador é gente, é um ser humano que sente dor, tem sentimentos. É isso que nós precisamos, que todos respeitem essa situação com os trabalhadores. Entender que ver o trabalhador como um todo, né? E como o ambiente de trabalho com problemas traz problema para a saúde do trabalhador. Eu conheço pessoas que trabalham em ambientes assim pesados, elas vivem com dores, dor na coluna, dor de cabeça, dor nas pernas, desânimo, não quer conversar a hora que chega em casa. Então, o ambiente de trabalho precisa ser saudável para que a pessoa também seja saudável. Exatamente, Lívia. A NR1 vem marcar um novo momento para nós. Tantos fatos que estão sendo ocorrendo aqui e precisa ser mudado, tá? Um momento que cuidar da saúde mental deixa de ser opção e passa para ser obrigação e moral das empresas. E o sindicato está firme para garantir que isso aconteça na prática, porque trabalhador não pode significar aí, trabalha, adoece, depois manda embora ou afasta. Não é assim que nós queremos o trabalhador. Nós defendemos o trabalhador que seja ativo, que nós vendemos a nossa mão de obra. Nós não passamos num concurso público para trabalhar dentro da empresa. Nós sim, mesmo assim, tinha que ter responsabilidade do poder público fazer isso. Mas nós estamos falando de trabalhador CLT, que precisa de ter vida e ter vida com segurança. Marcelo, você falando, eu pensei o seguinte, quando você vai ao médico, ele pergunta assim, você se alimenta de forma saudável? Você pratica atividade física?
vai ter que ter mais uma pergunta. Como é o seu ambiente de trabalho? É saudável? Você está contente? Você está feliz? Porque tudo isso está influenciando na vida do trabalhador. Exatamente, Lívia. Isso aí vai ser uma cultura que vai mudar. Vai precisar ter algumas perguntas aí novas, porque realmente está acontecendo isso. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta. E agora para falar sobre economia, porque os analistas e economistas do mercado financeiro voltaram a elevar as projeções para a inflação e a taxa de juros em meio à crise causada pela guerra no Irã, segundo o Banco Central. O IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação, pode terminar o ano em 4,17%. Com a expectativa de inflação maior, também subiu a expectativa para a taxa básica de juros, a Selic, que agora deve encerrar o ano a 12,5%. A previsão anterior era de 12%, ou seja, ela pode terminar 2026 mais alta do que o esperado antes dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Vale lembrar que na última reunião do colegiado, o Copom reduziu a taxa de juros para 14,75%, o primeiro corte desde o fim de 2024, quando o ciclo de altas começou. Nós comentamos no programa passado que é preciso aí aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas de fato, toda a nossa cadeia econômica, ela pode ser afetada. Aliás, ela já está sendo afetada, né, Marcelo? Exatamente. A guerra do Irã já começa a gerar alguns reflexos aqui na economia global e no Brasil não está fora disso, tá? A inflação está subindo, a expectativa de juros também, como você mencionou, são maiores e isso vai impactar diretamente no bolso do trabalhador. Sempre nós pagamos a conta, tá? Esse impacto já está acontecendo. Quero deixar bem claro aqui, mesmo com esse conflito lá fora, o efeito chega aqui rapidamente no Brasil, tá? E vamos chegar aqui, vamos colocar 3 pontos aqui que a gente vai estar sendo afetado, tá? Primeiro, o petróleo e o combustível, tá? A região do Oriente Médio é um estratégico para o petróleo. Como a guerra, esse risco de produção que está feito aí nessa guerra aí, que está aumentando todos os preços dos combustíveis, é um ponto aqui de chamar a atenção, que o petróleo sobe, né? O combustível sobe e o transporte fica mais caro. Isso impacta em tudo, no alimento, na energia, na produção. É uma cadeia aí, que é um processo todo que vai sendo envolvido com isso. O segundo, a inflação no Brasil. Quando os custos sobem, isso significa o quê? Que os preços também vão subir. E já vemos isso nas projeções do IPCA, tá? Que está podendo chegar a 4,17%, tá? Ou seja, dinheiro do trabalhador perde o valor. Então, nós brigamos para o aumento do real agora e, de repente, isso vai despencando aí cada vez mais. Então o salário rende menos e o custo de vida se aumenta. E o terceiro ponto é que você tratou aqui, Lívia, a taxa de juros. A Selic, com a inflação maior, o Banco Central reage. E como ele reage? Aumentando aí a taxa. Como você já mencionou, estava 15%, veio para 14,75%, tá? E isso fica o quê? Para o trabalhador o crédito fica mais caro, o financiamento fica mais difícil, menos consumo, a economia desacelera. E aí nós, como sindicalista, nós analisamos todo esse contexto para a nossa negociação, tá? E esse aí traz um impacto muito grande para o trabalhador.
o preço sobe muito rápido e nós não conseguimos acompanhar. Porque o trabalhador nosso tem um aumento uma vez no ano, que agora é a data base em maio para alguns setores, tá? Então, o salário não acompanha a velocidade de toda a situação que está acontecendo hoje. Então, o poder de compra diminui e precisamos ter muita atenção sobre isso, tá? Então, a nossa negociação será difícil, como todo sempre mas dessa vez tem um cenário meio bastante complicado. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Exatamente, que não serão fáceis, tá? Não. Só que nós vamos estar aí com os trabalhadores aí preparados para lutar aí, para a gente conseguir aí algumas coisas aí importantes para os trabalhadores. Bom, e falando em trabalhadores, no último programa a gente falou sobre o aplicativo Viva Voz, né? Como é que foi o lançamento? A semana passada você disse que seria lançado numa assembleia. E como é que foi esse lançamento? Lívia, nós lançamos lá na Coagrosol, tá? Foi um momento ali que os trabalhadores, inclusive a empresa, achou muito importante essa ferramenta, esse aplicativo, né? Que tem um contato aí diretamente com os trabalhadores, com mais rapidez, entendeu? E o lançamento foi muito positivo. Nós tivemos aceitação aí muito boa da parte dos trabalhadores, porque o aplicativo ele nasce uma necessidade real. Aproxima o sindicato da base dos trabalhadores, dá mais voz aos trabalhadores e facilita o acesso à informação e apoio. Hoje o trabalhador não depende somente de reuniões presenciais ou assembleia, ele quer informação rápida, na mão, então o celular aí está sendo um benefício aos trabalhadores. E exatamente isso, o Viva Voz oferece situações aí muito importantes para os trabalhadores. Tá? Até inclusive relatar os problemas que estão acontecendo dentro das fábricas. Marcelo, vamos recordar o que é esse aplicativo, quem que pode baixar, se ele está disponível em todas as lojas, né, de aplicativos de celulares para Android, iOS. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, o Viva Voz é uma ferramenta diretamente de comunicação entre o sindicato e os trabalhadores. Todas as suas mensagens que você manda lá, alguma reclamação, relato, será anônima. Nem o sindicato sabe quem é mesmo que está fazendo essa reclamação. A sua voz, que você pode gravar, voz, não precisa ser texto, pode ser voz, será modificada também. Mas quem pode também fazer toda essa situação? É um canal de informação, é um canal de orientação, mas também é um canal que relata problemas de forma segura, tá? Através do aplicativo, o trabalhador pode acompanhar a notícia do sindicato, filiar ao sindicato e relatar situações no ambiente de trabalho. Quem deve e quem pode abaixar o nosso aplicativo? É para todos os trabalhadores da nossa base, representado pelo Sindicato da Alimentação de Catanduva e região, pode abaixar, tá? Mesmo se ele ainda não é associado, ele pode utilizar, ele pode abaixar esse aplicativo, porque o nosso objetivo é alcançar toda a categoria. Está disponível, Lívia, também nas plataformas Android, no Google Play e também iOS, também no Store para iPhone, tá? Então, ou seja, praticamente todo mundo pode acessar. O Viva Voz não é só tecnologia, é proteção, é a proximidade, é a organização também da categoria. Isso é muito importante para o trabalhador ter essas informações e estar diariamente conectado com o sindicato, que é a entidade que realmente vai ali te valorizar, vai te defender de qualquer situação. Então fica aí o convite para todos aí, abaixe o aplicativo, participe, utilize, porque quanto mais informado o trabalhador estiver, mais forte ele fica, mais forte o sindicato fica e a categoria ganha com isso. Então entre lá na sua loja de aplicativos do seu celular, coloque lá o aplicativo Viva Voz, baixe e você tem todas esses benefícios. Se você não for associado, você pode baixar, faz a sua denúncia, enfim. E se for esse o caso, se você é associado, tem também outros benefícios disponíveis no aplicativo. Tá e nós vamos colocar o QR Code também na rede social do sindicato, que você possa também estar fazendo aí, através do QR Code, abaixando o seu aplicativo, instalando e preenchendo todo o formulário. Mudando de assunto agora, a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que busca limitar os chamados penduricalhos no serviço público, pode ter um efeito colateral relevante,
transformar o teto salarial em novo padrão mais elevado, com impacto potencial nas contas públicas. Segundo a avaliação de especialistas, a medida, embora represente um avanço ao restringir salários que chegam a ultrapassar R$100 mil, em alguns casos atingir cifras de até R$300 mil, também abre espaço para a criação de um novo teto, na prática mais alto do que o atual. Hoje, o limite constitucional do salário de um ministro do STF é de R$ 46.368,19. Com a decisão, no entanto, integrantes do Judiciário e do Ministério Público poderão receber valores que, somados a verbas indenizatórias, podem superar R$ 78 mil, cerca de 70% acima do teto atual. E por que eu trouxe essas informações? Porque eu gostaria, Marcelo, que você comentasse essa vergonha que está acontecendo no país. Além de... São várias vergonhas, né? Mas... Além disso, de falar de vergonha, quando o Supremo tomou essa decisão, alguns tribunais aí cancelaram essas audiências. E eu fico até preocupado com isso. Nada contra as juízes, nada mais, nós estamos falando de um Brasil desigual. Um Brasil onde a maioria, a classe, ele briga para ganhar um piso mínimo de R$ 1.621 para sobreviver, enquanto a gente está vendo aqui toda a situação. Mas vamos pontuar algumas coisas aqui que eu acho que é muito importante que a população entenda, tá? Nós estamos falando aqui de um país onde o trabalhador luta todo mês para fechar as suas contas, onde a inflação aperta, onde o salário muitas vezes não acompanha o custo de vida. E ao mesmo tempo, vemos a realidade aí completamente diferente dentro de parte do serviço público. Isso precisa ser dito com muita clareza. A população está cansada desse tipo de distorção. Quando a gente vê salário ultrapassando o teto constitucional, chegando a 100, 200, 300 mil, isso gera o quê? Uma indignação para a população, e com muita razão. Agora, se tenta corrigir o problema, mas na prática se abre espaço para manter ganhos elevados de outras formas. Isso é uma mensagem ruim que fica para a necessidade, para a sociedade aqui enxergar. Sabe por quê, Lívia? Alguém aqui recebe um mês aí do salário, o teto acima do salário mínimo? Isso é impossível acontecer. Mas por que diz? O salário mínimo é um teto que está sendo. E por que esse teto para o judiciário não funciona? Funciona somente para o trabalhador. Então, esse teto, quando foi criado, ele não foi à toa. Foi para quê? Para garantir um equilíbrio, evitar privilégio que está acontecendo, auxílio isso, auxílio aquilo, que tem um custo, e quem pagamos esse custo somos nós, através dos nossos impostos, tá? E respeitar também o dinheiro público. Mas quando a gente vê criar mecanismo que na prática permite ultrapassar esse teto, você está o quê? Falando o quê? Que essa regra não faz sentido, eu posso mudar o que eu quero. Então isso não faz sentido de ter um teto e esse teto ser furado. Então, trazendo isso para o impacto social que acontece em nossas vidas. Aí eu venho perguntar para você, faz sentido que em todas as razões aqui, como explicar para quem ganha um salário mínimo de R$ 1.621? Como a gente explica isso? Não tem. Não há explicação para isso. Para quem está lutando por uma reposição da inflação, chega lá muitas vezes no tribunal, o desembargador fala, mas vocês estão querendo mais do que isso está repondo já a inflação? Ainda tem que ouvir isso. Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo. Para quem está perdendo, o trabalhador perdendo o quê? O poder de compra. Enquanto o trabalhador briga por reajuste, existe estrutura aí que ainda permite remuneração acima da realidade da maioria da população. Então, a gente precisamos fazer aqui uma reflexão. Nós precisamos de judiciário? Sim, o judiciário é importante para nós, mas precisamos ter um teto. Temos que ter coerência aqui para não viver um país desigual que mais do que já é. Isso gera um sentimento de que injustiça. Poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Essa é uma situação que sempre os trabalhadores nos trazem aí com maior preocupação sobre esse tema. Então nós temos que ter responsabilidade. Nós deixamos bem claro aqui que precisamos reconhecer que o avanço está acontecendo,
mas a tentativa de o quê? De muitos excessos aí que não é legal para o Brasil. Esses excessos aí é negativo no momento que nós estamos vivendo aí uma economia, um gasto público muito grande. Por isso que nós precisamos aqui ter transparência, controle e respeito no teto, tá? Precisamos ser mais reais e não apenas formais, tá? O Brasil precisa de equilíbrio e precisa o quê? Que olha para a classe trabalhadora, que trabalha não somente às 8 horas, aí eu estendo para as mulheres, que trabalham aí com a tripla jornada e não ganha, nem se diga de passagem, aí 10% desse valor que é pago aí para o teto. Então precisamos ter muita consciência. Nós entendemos quem legisla, quem julga e quem administra recurso público precisa dar exemplo. Então quem está com a máquina, quem está com o poder da caneta precisa ter essa consciência. Porque no final, quem paga essa conta é sempre os mesmos. O trabalhador, o cidadão e a sociedade. E com essas despesas aí pesadas, nós temos aqui que deixar bem claro, os trabalhadores estão pagando muito caro por tudo isso. E só uma última informação, Marcelo estava falando sobre poder de compra, os gastos. A partir do dia 1º de abril, e não é mentira, os medicamentos terão reajuste. Então, é mais essa que vem para conta do trabalhador. E assim a gente encerra o programa de hoje, deixando aqui o nosso agradecimento. Depois você acessa lá o YouTube, você pode assistir o programa novamente e compartilhar com seus amigos. Uma ótima semana para todos e até segunda-feira. Ótima semana a todos, que Deus abençoe. Um bom feriado na sexta-feira. Aproveite e descanse. Que Deus abençoe.